quarta-feira foi o aniversário do que os palestinos chamam de Nakba, né, que seria seria o dia posterior à fundação do Estado de Israel, quando começou a operação militar do sionismo para realizar o que posteriormente veio a ser caracterizado como uma limpeza étnica do território palestino. É muito importante relembrar essa data porque ela desmente toda a campanha profundamente falsificadora da imprensa capitalista, nacional e internacional. Um dos grandes truques da propaganda de direita é o seguinte: ela não tem um sentido histórico, ela começa num determinado momento. Então, por exemplo, a propaganda que é feita contra os palestinos nesse momento é a seguinte: no dia 7 de outubro, como um raio em céu azul, o mundo estava tranquilo, todo mundo pacificamente lá, indo à escola, pescando, né? Fazendo churrasco no quintal de casa, etc. e tal. Um bando de lunáticos palestinos decidiram atacar os israelenses. Do nada, sem motivo nenhum. E isso daí foi considerado por muita gente, até gente inteligente, veja o caso do governo brasileiro, como um atentado injustificado, né? O que é uma versão totalmente absurda dos acontecimentos, porque ao fazer isso daí, você simplesmente, né, risca da história do mundo que aconteceu na Palestina anteriormente. E é interessante, né, que toda a propaganda posterior está baseada nisso. O grande problema lá é que o Hamas, né, que naquele momento falaram que o Hamas seria uma guerra entre Israel e o Hamas. Isso aí foi um pouco... essa versão foi um pouco comprometida porque se verificou que a participação dos palestinos é uma participação esmagadora. Então não se trata do Hamas, né? Nós temos o Hamas, nós temos a Jihad Islâmica, nós temos a Frente Popular pela Libertação da Palestina, nós temos a Frente Democrática de Libertação da Palestina, nós temos várias organizações, todas elas armadas, que formam, né, a Frente Única da Resistência Palestina. Quer dizer, isso, logicamente, que eles falam um pouco disso daí, né, continuam centrando no Hamas, porque isso revela que não se trata de um ato isolado nem nada, mas de uma verdadeira insurreição militar contra o sionismo, né? E esse episódio da Nakba tem que ser lembrado porque ele é, na realidade, né, digamos assim, o ponto central do desenvolvimento da história na Palestina. Vamos recapitular rapidamente o que aconteceu, né? A Palestina era um território, uma província, né, controlada, dominada pelo Império Muçulmano até a Primeira Guerra Mundial. Na Primeira Guerra Mundial, o Império Muçulmano caiu aos pedaços, né, já era uma entidade decadente. Formaram-se aí várias entidades nacionais separadas. O imperialismo, né, tratou de evitar, num primeiro momento, durante a própria guerra, né, a unificação dos povos árabes. Nós temos que lembrar que a Palestina é meio que um local central, né, que unifica vários países árabes: o Líbano, a Síria, o Iraque, a Jordânia e o Egito. Quer dizer, é como se fosse assim uma grande tomada de ligação aí de todos esses países.
embora algumas pessoas, no Brasil particularmente, tenha aparecido essa ideologia, né, de gente que fala que, na realidade, o imperialismo o imperialismo teria sido, por exemplo, no Brasil, um defensor da unidade territorial brasileira. É uma piada isso daí, né? Tudo bem que naquela época não se tratava ainda do imperialismo moderno, né? Mas logicamente que a política colonial e a política do imperialismo tem como divisa, né, tem como lema fundamental dividir para reinar, né? Quanto mais você conseguir dividir os povos, colocar obstáculos para a sua unificação, mais fácil de dominar. Nós temos que lembrar que o imperialismo ele é uma força, em última instância, minoritária, né? Se nós pegarmos hoje a situação do imperialismo, nós vamos ver que nós temos Estados Unidos, uma parte da Europa, né? Japão. Se juntar esses 3 pedaços do imperialismo, isso daí vai dar, sei lá, não vai dar nem 15% do total dos seres humanos que existem no planeta. Como dominar sem dividir? Então o imperialismo se lançou a dividir os países árabes, né? Não vou contar aqui toda a história, porque isso daqui nós já fizemos até um curso falando disso, mas o fato é de que a questão central era essa: dividir os países árabes. Impedir a criação de uma grande nação árabe. Essa nação árabe hoje, por exemplo, né, ela teria uma população de coisa de 600 milhões de habitantes, né? Seria um grande país. Seria mais uma Índia. Seria mais uma China, um Brasil, né? E, portanto, mais um problema para o imperialismo. Eles fizeram acordos aí para entregar os territórios, né, divididos, de acordo com o capricho da diplomacia inglesa e francesa, para pessoas que estavam subordinadas a eles, né? Criaram a Jordânia, que é um país artificial, né? Dividiram a Síria e o Líbano, criaram o Iraque, e assim, né, dividiram várias partes da Península Arábica e tudo mais. E para assegurar essa divisão, né, eles perceberam que seria necessário que houvesse uma colonização europeia daquela região. Quer dizer, não basta você ter aí governos submissos, né, porque o governo submisso, chega uma hora ele cai, o povo derruba ele. A mobilização popular acaba derrubando o governo. Você precisa ter uma base de sustentação social, né? Você precisa ter uma determinada população que seja branca, que seja europeia, que responda, né, aos interesses europeus. Uma população que não fosse árabe. Aí o que acontece, né? A diplomacia britânica logicamente, uma das entidades mais vis, pérfidas e criminosas que o mundo já conheceu até hoje, ela elaborou o seguinte plano, né? Percebendo ali que havia um movimento, que era um movimento pequeno, né, de europeus, judeus, né, europeus, para a Palestina, eles decidiram estimular esse movimento. Decidiram pegar uma coisa que era relativamente incipiente e transformar num movimento de maior voo. Para isso, eles adotaram 2 medidas. Primeiro, ao passo que eles prometeram aos árabes, né, a independência de determinados lugares, ficou claro que eles não iam dar a independência da Palestina. A Palestina não iria ser um território independente, mesmo se controlado por
um governo submisso aos interesses do imperialismo britânico e francês. Porque, logicamente, isso aí frustraria o plano de colonização da Palestina. E, ao mesmo tempo, eles procuraram estimular, impulsionar, financiar uma imigração para a Palestina desses judeus, através da cooperação do movimento sionista internacional. Né? Quem acredita que isso daí foi um esforço do movimento sionista, etc., etc., está totalmente enganado. Né? Nenhum movimento no mundo, um movimento político popular, teria força para fazer uma coisa dessas. Né? Foi necessário o financiamento do imperialismo e a proteção do imperialismo. Então, a situação na Palestina, ela é uma decorrência direta da ação do imperialismo, da ação pérfida do imperialismo, da ação antipopular, uma ação contra os povos do mundo, do imperialismo, principalmente britânico nesse caso, mas todos colaboraram. E ela não data apenas de 76 anos, como muita gente pensa. Tem gente que não sabe nada, tem gente que acha que a Nakba aí é que começou o problema. Não, na verdade, o problema começou durante a Primeira Guerra Mundial, ou seja, 110 anos atrás. Né? Estabeleceram aí uma colônia de judeus. Uma parte desses judeus sionistas foram levados para lá também enganados sobre o que ia acontecer. Né? E o imperialismo britânico prometeu, né, depois da Segunda Guerra Mundial, um lar nacional para os judeus na casa dos outros. Né? Vocês terão um lar na casa de fulano, mas não consultou fulano se ele queria receber esses hóspedes, né, que eles estavam entregando aí. A partir daí, a história da Palestina é a história de uma ditadura permanente. Primeiro do Império Britânico, que massacrou os palestinos em diversas oportunidades. Né? Os palestinos não foram só massacrados pelos sionistas, eles foram massacrados pelo Império Britânico também. Na realidade, né, tudo que a gente vê hoje na Palestina, a demolição das casas e tudo isso daí é uma política desenvolvida, uma tecnologia repressiva desenvolvida pelo Império Britânico. Eles que começaram a demolição de casas e tudo. Houve vários levantes árabes, né? Eles foram esmagados aí com extrema brutalidade, principalmente a Revolução Palestina de 1936, que foi duramente reprimida. Né? Essa repressão praticamente desarticulou a sociedade palestina, tal o nível da quantidade de pessoas mortas, presas e exiladas. Né? Desarticulou toda a sociedade palestina e abriu caminho para a implantação do Estado de Israel, que vai acontecer em 1848. O Estado de Israel foi uma operação política do imperialismo. Quem vê o mapa da Palestina, né, o mapa original, onde você tem o território que foi atribuído aos judeus e o território que foi atribuído aos palestinos, pode perceber que aquilo lá é uma coisa absurda. Né? Foi feito para que os judeus dominassem o território do norte até o sul. Vocês podem ver que o mapa ele é assim, né? Você tem o mapa da Palestina, os árabes os palestinos ficaram com a Cisjordânia, do lado direito, né, na margem do Rio Jordão, e com a faixa de Gaza do lado esquerdo, embaixo. Toda a parte norte ficou sob o controle do sionismo e a parte sul ficou também sob o controle do sionismo. Quer dizer, você tem um país, você teria dois países. Um país estaria dividido no meio. Um pedaço para lá, um pedaço para cá. Quem em sã consciência pode acreditar que alguém formularia seriamente, honestamente, uma proposta dessa? Né? E o sionismo ele teria, né, o controle do norte até o sul. Quer dizer,
ele teria a via livre para controlar todo o território. E essa era a expectativa do imperialismo, né? Que os árabes fossem expulsos de lá, né? Assim como muitas vezes você expulsa os trabalhadores do campo da sua terra e eles não voltam nunca mais. A expectativa seria essa daí. Os judeus foram armados até os dentes para enfrentar os árabes, e os árabes não tinham recurso nenhum. E os países árabes que deveriam defender os judeus, na verdade, não defenderam os judeus nada, deveriam defender os palestinos, não defenderam os palestinos nada, mas ocuparam tanto o território palestino da Cisjordânia como da faixa de Gaza, né, sob a orientação do imperialismo britânico. Porque o governo da Cisjordânia era um governo totalmente subordinado ao imperialismo. E o governo do Egito também era um governo totalmente subordinado ao imperialismo. Em 1948, né, a partir da proclamação do Estado de Israel, o sionismo passou a expulsar sistematicamente os palestinos das suas terras e das suas casas, né? Eles promoveram aí inúmeros massacres, procurando assustar a população logicamente desarmada e tudo, não tinha como reagir, né? Eles fizeram uma boa parte do pessoal andar até a Jordânia, até o Egito, né? Até o Líbano, a Síria. Mataram muitas pessoas, né? Às vezes até aldeias inteiras foram massacradas pelos sionistas. Destruíram, né, a presença dos palestinos nas principais cidades muito antigas, todas elas tinham sido criadas pelos próprios palestinos, né? Expulsaram de 1,5 milhão de palestinos, expulsaram 800 mil palestinos das suas casas e das suas terras que foram apropriadas, ou seja, roubadas pelos sionistas, né? Os sionistas roubaram, inclusive, né, os móveis, né, as roupas, né, tudo que eles encontraram dos palestinos eles roubaram. A maior parte das pessoas foi expulsa da sua casa, da sua terra, sob a ponta de um fuzil, com a roupa do corpo. E obrigado a andar vários quilômetros para, né, sob a vigilância das tropas sionistas, para sair do território palestino. Isso foi a Nakba, né? Nakba em árabe significa catástrofe. Foi uma catástrofe não natural, né? Uma catástrofe provocada pelo imperialismo e pelo sionismo, que é um piolho do imperialismo, né? O imperialismo olhou tudo aquilo, deixou acontecer, justificou em muitos lugares, né? Eles deram uma cobertura legal na ONU, né? Que não era a ONU de hoje, com tantos países, né? A de hoje não consegue fazer nada a favor dos palestinos. Agora imagine, né, daquela época, onde havia lá, sei lá, 30 países, né? Os representantes que votaram nisso daí foram evidentemente ou coagidos ou comprados pelo imperialismo já nessa época norte-americana, né? E votaram a favor de uma proposta absurda, de uma proposta criminosa, porque uma entidade internacional não pode decidir o que vai acontecer num determinado território. Isso é totalmente contrário a qualquer tipo de lei internacional democrática. Quem tem que decidir é o povo, né? Então, essa é a origem do problema entre judeus e palestinos naquela região, né? Não começou no dia 7 de outubro. Depois de 1948, né, o Estado de Israel, que se transformou numa verdadeira fortaleza militar, com o apoio dos Estados Unidos, como nós estamos vendo agora, Estados Unidos que
providencia as bombas para serem jogadas sobre as crianças e mulheres palestinas. Houve massacres, né, durante todos esses 76 anos. Os palestinos foram massacrados na Jordânia, na Síria, no Líbano, em vários países do mundo. Até os palestinos refugiados foram massacrados. Em Gaza, houve inúmeras operações militares. Na Cisjordânia também. Os palestinos vivem, né, desde 1967, que é quando Israel retoma esses territórios, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, sob uma implacável ditadura militar. Isso que nós no Brasil sofremos aí durante 20 anos com a ditadura militar, eles estão sofrendo com essa ditadura militar há muito mais tempo do que nós aqui. E a ditadura militar lá é muito mais implacável do que foi a ditadura militar brasileira, embora tenha basicamente as mesmas propensões, né? Então, nós temos que lembrar sempre isso daí, né? É importante lembrar a história da Palestina, é importante lembrar que o que aconteceu no dia 7 de outubro não foi um raio em céu azul, né? Foi uma reação a uma situação de opressão inimaginável sobre os palestinos. Eles querem dar essa ideia porque eles precisam justificar essa opressão. Agora, a opressão, ela não é justificável. Foi o tempo em que os países, as pessoas, chegaram a achar natural a dominação de um povo sobre outro, né? Foi-se o tempo, ninguém mais acha isso. O próprio imperialismo tem que manobrar com esse problema, porque não é uma ideia que possa ser apresentada para as pessoas falar, não, Israel tem o direito de oprimir os palestinos. Ninguém vai aceitar isso aí. Então eles são obrigados a falar uma coisa absurda, que é o seguinte, que é a versão atual. Os palestinos querem acabar com todos os judeus. Isso enquanto os judeus estão acabando com os palestinos, né? Você abre o seu computador, ou você olha no celular, nas redes sociais, as notícias, e você vê que a atividade do sionismo de Israel é uma atividade para exterminar os palestinos. Aí a imprensa do imperialismo fala que o problema aqui é que os palestinos querem exterminar os judeus. O que é uma coisa estranha, porque os palestinos estão desarmados, não têm soberania sobre os seus próprios territórios, nunca lhes foi permitido construir uma economia que desse sustentação à sua entidade, estão submetidos à ditadura militar, e Israel está armado até os dentes, tem até bombas atômicas. E são os palestinos que querem exterminar os judeus, né? É incrível, mas é isso que todo mundo fala. É absurdo, mas é isso que as pessoas falam insistentemente. A história da Palestina mostra outra coisa. No marco desse problema, nós temos que lembrar o seguinte: uma peça-chave dessa propaganda é o problema do antissemitismo, né? Durante muito tempo foi apresentado aí que, né, o problema é que existe mesmo no mundo uma tendência a exterminar os judeus. Seria como se nós estivéssemos aqui na Idade Média, que os judeus eram perseguidos pela Igreja Católica, ou até o século XIX, começo do século XX, que os judeus eram perseguidos pela monarquia russa, né? Mas isso aí não existe. Essa realidade não existe mais, né? Eles ficam trazendo à tona a questão da Alemanha nazista, né? A tentativa de extermínio dos judeus pelo nazismo. Mas isso também é uma coisa muito antiga. Tem mais de 80 anos nesse sentido.
E depois disso daí, os judeus caíram sob a proteção dos principais poderes do mundo. Então, quem que vai exterminar os judeus? Né? A maior parte da população de judeus está nos Estados Unidos. Quem que vai exterminar os judeus nos Estados Unidos? Só se for o governo norte-americano. Não tem outra força no mundo capaz de fazer isso daí. Então, a propaganda contra o antissemitismo, ela se transformou numa licença para o genocídio, para o assassinato de crianças e mulheres da população civil desarmada e indefesa. É um truque, ninguém tem que aceitar isso daí. Conversando até com gente de esquerda, tem muita gente que fica com aquela atitude temerosa diante do problema do antissemitismo, né? Por exemplo, tem grupos de judeus aí que falam que são a favor dos palestinos, são contra o que o Estado de Israel está fazendo, são a favor da solução de 2 estados, sei lá o que coisa. Mas mesmo esses grupos, eles não se furtaram a acusar os outros de antissemita quando criticaram duramente Israel. Né? O PCO foi criticado de antissemita por um grupo chamado Vozes Judaicas para a Libertação, alguma coisa assim, que falou que nós éramos antissemitas. Isso daí é uma senha de sionismo. Pode ser um sionismo enrustido, mas é sionismo. E é uma posição pró-imperialista. Quer dizer, você não pode denunciar os monstros porque seria antissemitismo. Isso tem que ser desmascarado. Não há nenhum problema sério de antissemitismo. Nos Estados Unidos, no meio da mobilização dos estudantes, os estudantes sionistas, né, fala estudantes judeus, né, que é para dar a impressão de que é aquele judeu que estava sendo perseguido na Alemanha nazista 80 anos atrás. Os estudantes sionistas ficam fazendo uma campanha, né, de pobres coitados que estão ameaçados pelos outros estudantes, porque os outros estudantes estão contra o que está sendo feito no Estado de Israel e eles estão a favor. Né? Você imagina uma coisa dessa. Lógico que vai haver algum tipo de choque. Né? O cidadão lá levanta e fala assim, não, Israel, não sei o quê, os outros estudantes vão se insurgir contra isso. Não é antissemitismo. É uma luta política. É uma luta política contra o genocídio dos palestinos. Né? Então nós temos que denunciar e rejeitar todo tipo de alegação de que tal coisa e tal outra coisa é antissemitismo. O que existe no mundo hoje é um Estado supremacista, racista contra os palestinos. Esse é o problema concreto. Né? No sábado passado eu mencionei uma matéria que a mulher falava o seguinte, que era a desumanidade, né? Os estudantes que defendem a Palestina não se preocuparem pelo fato de que os estudantes judeus, leia-se sionistas, se sentem ameaçados na universidade. Porque eles dizem que o que está acontecendo na Palestina é muito mais grave para a gente se preocupar com o sionista aqui, que está chorando lágrimas de crocodilo. Né? Então, a campanha ela é uma campanha enorme, impulsionada pelos países mais ricos do mundo, mais armados, mais poderosos, mais racistas também, apesar de toda a propaganda woke, né? E pelos meios de comunicação mais ricos do planeta Terra. Né? Não há esse antissemitismo. Se há, não tem muita importância. Os judeus não estão ameaçados de extinção, a não ser por eles mesmos. Porque uma parte dos judeus fala que os sionistas são uma ameaça ao povo judeu. E são mesmo. Porque se comportando assim, né, quem que não vai querer a liquidação dessa gente? Da mesma maneira que na época em que os brancos
tinham estabelecido o regime de apartheid na África do Sul, o pessoal queria o fim daquele negócio, daquela coisa. Tá? Então, é importante relembrar isso aqui, né? A questão da Nakba.